E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou vindo aqui para poder partilhar um pouquinho com vocês sobre a importância da perseverança, a importância de permanecer até o fim naquilo que nós nos determinamos a fazer. Vamos embora? Então vamos começar então, convido você a rezar comigo rapidinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te pedimos, Jesus amado e querido, que a vossa graça venha sobre nós, tocando no nosso coração e nos provocando, Senhor, a nos entregar a vós para podermos crescer em santidade, crescer na amizade convosco, do jeito que é do sonho teu, do jeito que está no teu coração. Bendito seja. Rogai por nós, doce Mãe, para que a gente seja digno das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vocês com certeza já pensaram e já ouviram falar da importância da perseverança, né? Da importância de permanecer e permanecer até o fim. Principalmente quando a gente vai educar criança, né? Você pegou para fazer, você tem que ir até o fim, menino. Então a gente costuma falar isso para os outros, a gente sabe disso na nossa cabeça. E realmente é muito importante. É lógico que eu vou culminar a nossa conversa falando da importância de permanecer na oração. Mas primeiro eu queria convidar você a perceber a importância disso, analisando, por exemplo, assim, você por um acaso já começou algum curso de inglês, curso de arquitetura, cursinho de internet, qualquer curso, e de repente você parou? Ou sei lá, começou a acompanhar uma série de aulas de um professor no YouTube, são 10 aulas, aí começou a assistir a primeira, ficou empolgado, a segunda, a terceira já estava difícil o tempo, foi e parou. Começou uma faculdade, foi e parou. Pensa comigo, vamos supor, vamos imaginar, eu vou pegar um exemplo aqui, que você começou a fazer aula de inglês há 3 anos atrás, porque você queria falar inglês. Aí você começou a fazer aula com firmeza, tal, só que depois de um tempo, por correria, por cansaço, por sei lá qual motivo, por vários motivos, você abandonou totalmente. Se você tivesse continuado fazendo esse inglês, hoje, provavelmente, você já estaria ou fluente ou muito perto disso. 3 anos de inglês não é pouca coisa. Compreende? Se você quer emagrecer, começou a fazer exercício físico e dieta há 4 anos atrás, e depois você parou e abandonou. Se você tivesse continuado por 4 anos, como estaria o seu físico hoje? Se você tivesse continuado a faculdade que você abandonou, como estaria hoje? Deu para entender onde eu quero chegar? Quando a gente olha a nossa vida hoje, como nós estamos, a gente entende de uma maneira meio abstrata. É importante continuar, né? É importante permanecer, perseverar, mas a gente não tem firmeza. A gente não consegue entender. Agora, quando você olha para trás, para projetos que você algum dia já fez e você, se tivesse permanecido fiel, por exemplo, faz anos que eu tento ler mais. Se desde o primeiro momento, vamos pôr há 4 anos atrás, se desde 4 anos atrás eu tivesse me decidido a ler 10 páginas por dia, 5 páginas por dia, 5, que nem é muito, e infelizmente vários são os dias que eu não leio isso, vários mesmo, ainda mais se contar os últimos 4 anos, mas se eu tivesse lido 5 paginazinhas, pouquinho, por dia, até chegar nos dias de hoje, de livro, quantos livros eu já teria lido, quantos livros você teria lido, com mais conteúdo intelectual ou de raciocínio já poderia ter adquirido. Bastante até, né? Então, bom, isso tudo é verdade em qualquer aspecto que você quiser. Mas vamos falar de vida de oração. Gente, é muito comum, mas é muito comum, mas é muito comum, mas é muito comum que a pessoa comece a rezar e abandone a vida de oração. Só que assim, eu vou falar daqui a pouco os motivos pelos quais as pessoas abandonam a oração, só que o que a gente precisa entender, de cara, de urgente, é que nós precisamos permanecer. É necessário continuar numa vida de oração direta, constante, todos os dias. E se você não conseguiu rezar hoje por algum motivo, eu tô falando no sentido figurado, porque se você não conseguiu rezar hoje, reza comigo nesse vídeo. Mas no sentido figurado, se você não conseguiu rezar hoje, no dia seguinte você tem que continuar. Ou vamos mudar então, tá? Não conseguiu rezar ontem? Então começa agora, hoje. Não pode parar. Por quê? Gente, nós não somos... a gente poderia comparar o nosso voo para Deus como se fosse aqueles aviões rebocados por outro avião, sabe? A gente vai subindo rebocado por outro avião. E esse outro avião é a graça. É o Senhor quem nos conduz.
Se nós paramos de rezar, imediatamente a gente desliga o motor do avião, tutum, e o avião começa a cair. Você nem percebe, porque ele ainda está numa altitude boa, ele ainda está numa velocidade não tão desesperadora, mas ele já está caindo. Então não dá para parar de rezar. Vai num retiro, num dia espiritual, ou assiste um vídeo que nem esse, aí reza. Tá certo fazer isso? Tá, pode, é lógico que pode. O que não pode é achar que rezar bastante é que nem, sei lá, eu não sei, mas é acumulativo, entendeu? Não, faço bastante no sabadão, porque daí no resto da semana eu não preciso fazer. Não, mano, tem que fazer todo dia. Tem que rezar todo dia para permanecer firme. E aí vai acontecendo uma coisa dentro de nós, uma graça de Deus vai transformando o nosso coração. Só que é necessário uma oração constante, uma oração permanente. Para vocês terem uma ideia, eu peguei uma frase de uma santa e uma baita santa, chamada Santa Teresa d'Ávila. O livro dela, Caminho de Perfeição. Ela diz assim, ela está falando, o contexto é mais ou menos o mesmo que eu estou tratando com vocês, mas está falando de vida de oração também. Ela diz assim, ó, para aqueles que querem seguir sem parar até vou traduzir um pouquinho, aqueles que querem seguir até alcançar essa comunhão com Jesus, porque o objetivo da oração é esse. Aliás, se você reza só para pedir coisa para Jesus, eu vou te dizer, sua oração está errada, falou? Pode rezar, pedir coisa para Deus? É lógico que pode. Pode pedir saúde, pode pedir cura, pode pedir emprego, pode, é lógico que pode. Mas não é para isso. A gente reza para ter o nosso coração configurado. Jesus, por exemplo, vamos supor, Jesus, eu quero um emprego novo, eu estou precisando, meu trabalho está muito ruim. Só que, mais do que tudo, eu quero te agradar. Me ajuda, Senhor, a entender a sua vontade. Tem que ser sempre essa a nossa oração. No final, a gente tem que querer fazer a vontade de Deus, porque é lá que está a nossa felicidade. Mas sobre isso eu posso falar em outro vídeo, hoje não vai dar. Vamos falar sobre oração. O final da oração é sempre encontrar Jesus. Não é só encontrar, mas é ter comunhão com Ele. Então ela diz assim, ó, aqueles que querem seguir até o fim, para beber desta água, vou dizer como vocês têm que começar. Importa muito, presta atenção, se você quer rezar, importa muito e, acima de tudo, uma grande e firme determinação de não parar até chegar ao fim, até chegar à comunhão com o Senhor. Gente, e a comunhão com o Senhor a gente tá bem longe, né? Imagina, pode ser que vocês não estejam, mas aquela comunhão de estar junto com o Senhor e tipo, não se abalar mais diante de tudo que acontece. Tá acontecendo uma coisa que você não concordou, que você não gostou, que você não quis, você fica triste, isso é normal, você é ser humano. Só que você se volta para Deus imediatamente, obrigado, Senhor. Eu tô longe disso. Ah, se eu tô longe, infelizmente. Então, se eu tô longe, se você tá longe, importa muito, acima de tudo, uma firme determinação de não parar até chegar. Suceda o que suceder, ou seja, aconteça o que acontecer. Custe o que custar. Murmure quem murmurar. Quer chegue ao fim, quer morra no caminho, ou falte coragem para os sofrimentos que nele se encontram. Ainda que o mundo venha abaixo, nós devemos prosseguir. Isso aqui é uma frase de uma santa. Imagina assim, uma senhora santa, olhando bem no seu olho e dando um conselho. Olha, filho, se você quer rezar, eu te digo, não pare. Não pare. Custe o que custar, doa o que doer, ainda que você morra no caminho, ainda que o mundo venha abaixo, não pare. E essa é uma dica que eu dou também. Por quê? Vamos falar aqui sobre o caminho espiritual. É muito comum que quando a gente começa a rezar, a gente vai cair um monte de vez. É muito comum, o seu caso pode ser diferente. Pode ser um escolhido, etc. E eu não tô zoando, falando sério, pode ser mesmo. Mas normalmente você começa a rezar e você começa, tipo assim, tratar bem a esposa, tratar bem o esposo, tratar bem os filhos e começa a fazer tudo certinho, vai na missa e reza com gosto. De repente você dá um escorregão no tomate, aí xinga todo mundo, aí fica bravo, aí passa 2, 3 dias sem rezar, aí que tá o problema. Você caiu, meu irmão, vamos para Deus com o nosso tombo e o nosso joelho ralado. Não se afaste da oração por nada. Chegando junto de Deus, diga, Senhor, eu pequei, preciso da tua misericórdia, ajuda-me. E confessa a Deus os seus pecados, mas não se afaste da oração. Custe o que custar, doa quem doer, morra pelo caminho se for preciso, mas não abandone a oração. Por quê?
Gente, para agradar alguém, às vezes a gente dá uma maquiada. Dá uma maquiada para enganar, tipo, vai receber uma visita. Não chega, não entendo como mentira. Na verdade não é mentira, mas você dá uma guaribada na casa, dá uma ajeitada na casa, você dá um retoque na maquiagem, você dá uma arrumadinha nas coisas. Agora, a gente faz isso pro povo do mundo, para as pessoas serem bem acolhidas na nossa casa, para receber e para se sentir acolhida na nossa casa. Para Deus você não precisa fazer isso. Eu tô dizendo essa frase no sentido de que para Deus você mostra toda a tua verdade. Se a tua casa tá bagunçada, mostra para Ele. Você vai arrumar, mas você vai mostrar para Ele e pedir para Ele a força necessária. Então não precisa fugir dele. Então vamos lá. Motivos pelos quais as pessoas abandonam a oração. Poderia listar assim, um monte. Mas vamos falar 3 inimigos que nós temos, a nossa alma. Só que nesse caso da oração eu vou usar nesse aspecto aqui. Um deles é o mundo. Os 3, só para você saber, é o mundo, a carne e o demônio, tá bom? Carne não é bife. Carne é a nossa tendência natural ao mal. O mundo. O mundo são aquelas ideias próprias do mundo, do tempo, do século. E ao mesmo tempo aquelas coisas, nesse contexto que eu estou falando, aquelas coisas que nos atraem. Então você vai rezar, tá? Você se dedicou lá 15 minutinhos de oração por dia. Então 15 minutinhos tá lá rezando. Aí, nossa, eu preciso, sei lá, arrumar uma coisa na sala lá que tá bagunçada. Eu preciso fazer uma ligação. Tudo bem que aí a gente pode falar um pouco como carne, que é a nossa própria tendência, nos chamando para fora da oração. Mas enfim. Ou o mundo naquele sentido de as preocupações de coisas que a gente precisa realizar, mas também como aquela frase que é dita por aí, que é dita no mundo, aquela ideia de que a oração não tem serventia, de que é melhor fazer uma coisa mais útil com a nossa vida, de que quem disse que Deus está ouvindo, todas essas tentações que são ditas, que são como vozes mais ou menos comuns que vêm na nossa orelha, são frases do mundo. É o mundo nos seduzindo, nos tentando. Só que essa, sinceramente, é uma tentação razoavelmente fácil de vencer. Se você fala assim, eu vou parar por 10 minutos, você pode pôr o seu celular para despertar. Daqui 10 minutos ele vai despertar. Coloca ele no canto, fecha a porta do quarto, avisa os seus familiares. Olha, eu vou ficar lá dentro por 10 minutinhos para rezar, tá bom? Pede para ninguém te chamar e já era. Se não consegue fazer, eu vou te dar uma dica. Finge dor de barriga. Vai no banheiro e reza 10 minutos. Exceto as mães, ninguém incomoda ninguém no banheiro, não é não? Mas as mães, principalmente mãe de criança, não foge essa regra. Mas agora falando sério, se dedique aí uns minutinhos e pode ser que venha o pensamento de eu preciso cuidar de tal coisa. Aí você diz para Deus na sua oração, depois eu cuido disso. Senhor, coloca a tua mão desde já nessa coisa, mas permanece na oração. Então, o mundo é um fator importante que nos tenta para nos tirar da oração. Ou para nos fazer não perseverar, que é o assunto original do vídeo. Você começa a rezar, aí vem aquelas coisas na sua cabeça. Mas não precisa rezar tudo isso, eu já rezei ontem. Mas você acha, ninguém reza tanto assim, por que eu tenho que rezar? Eu tenho tanta coisa para fazer, deixa por outro dia. Aí pula um dia, vai pro outro. Pula um dia, vai pro outro. Pula um dia, vai pro outro. Gente, nós somos seres humanos. Quando você vai fazer dieta, se você fura um dia, o outro dia não é mais difícil voltar? Se você fura 2 dias, o terceiro, assim, é difícil voltar. A oração não é diferente. Parece que a gente vai aprendendo a colocar o corpo em sintonia, belezinha com a nossa alma, a nossa pessoa toda em oração. Aí reza um dia, reza 2 dias, reza 3 dias e vai ficando funcionando, belezinha. Aí para um dia, daí para outro dia, aí para outro dia, até que não reza mais. O avião perde e tem que começar a voar tudo de novo. Então o mundo é uma tentação terrível nesse sentido. Outra tentação terrível, outra forma da gente ser desviado da oração. Não adianta você não acreditar nisso, viu? É o demônio. O demônio é um inimigo e ele é real. Não adianta a gente ficar diabolizando todas as coisas e tipo assim, vamos supor, tocou o telefone. Sai, Satanás, desse telefone, deixa eu rezar. Não precisa isso. Mas é importante você saber que o demônio ele é real e ele odeia a vida de oração. Odeia.
Se tem uma coisa que pode nos tirar do pecado, se tem uma coisa que pode converter o nosso coração, que pode nos fazer pessoas novas, que pode nos configurar a Cristo, essa única coisa existente chama-se oração. Você acha que o demônio não vai odiar isso? É lógico que ele vai, é lógico. É lógico que ele vai tentar, é lógico que ele vai seduzir, é lógico que ele vai usar o mundo, usar a carne, é lógico que ele vai usar frases na sua cabeça, é lógico que ele vai fazer tudo isso. Contra o mundo, o que você faz? Eu já citei, né? Se tranca, se isola, apresenta as preocupações que vierem na sua cabeça para Deus. Com relação ao demônio, é mais ou menos as mesmas técnicas, só que você pode rezar tipo assim: meu anjo da guarda, me ajuda. Eu não quero ser seduzido pelo demônio, quero permanecer em oração. Pede para o anjo da guarda colocar a mão, pede para Nossa Senhora vir pisar, esmagar a cabeça dessa serpente orgulhosa, pede para São Miguel Arcanjo e confia. Tô falando pede e confia porque senão se dedicou 15 minutos à oração e fica lá 14 minutos e 30 segundos pulsando capeta e não reza. Não, coloca na mão de Deus, confia e vai para a oração, vai ficar com Jesus. Última coisa, a nossa própria carne, a nossa própria concupiscência, os nossos próprios desejos. Gente, os nossos desejos, a nossa carne, ela vai fazer como a gente naturalmente, a nossa tendência natural, isso que é a carne, nossa tendência natural, a gente foge da vida de oração. Então, quer um negócio bom para dar sono? É a oração. A gente gosta daquilo que é prazeroso, aquilo que é sensível, aquilo que é gostosinho. A gente gosta de comer um pudim, a gente gosta de comer uma carne com gordurinha, quer dizer, a maioria de nós ou alguns de nós gostam. Gosta de dormir, principalmente se o colchão foi bom. A gente gosta dessas coisas. Mas aquilo que exige um pouco mais de esforço, exercício físico, fazer dieta, rezar, ler, essas coisas a nossa carne normalmente não gosta. A menos que depois de um tempo a gente vai habituando e começa a liberar até alguns hormônios quando a gente está fazendo essas atividades, mas no normal a gente não gosta. A gente gosta do que é prazeroso. Aquilo que exige um pouco mais de esforço a gente não gosta não. Então normalmente a oração é algo que a nossa carne tem repulsa. Nossa, rezar agora? Vai rezar agora? Então é a mãe, né? Mãe que faz essas coisas. E tá certo, mães, façam mesmo. Só que pais, façam também, viu? A gente é muito vacilão. Muito vacilão, a gente precisa melhorar. Mas a mãe vai lá dentro de casa e fala assim: gente, eu queria que a gente rezasse o terço hoje. Aí o moleque lá no quarto, na hora, ele tava jogando videogame. Mas ele sabe que a mãe dele vai vir chamar ele pra rezar. Na hora ele: ai, mãe, agora tá tarde. E dá aquela bocejada. Ele não é que ele tá fingindo, ele sente sono mesmo. A carne puxa. A carne quer aquilo que é prazeroso e não aquilo que exige esforço. Então, com relação à carne, e aqui eu vou dar uma ajuda, como um remédio que serve para os três inimigos, uma coisa que é muito necessária para a vida de oração. É necessário mais do que um sentimento. A carne atrapalha nisso, né? A gente acha que nós estamos rezando quando a gente está sentindo um gostoso. Ai, que gostoso rezar, tô sentindo o Espírito Santo fazendo carinho no meu rosto, tá uma delícia. Nem sempre ele vai fazer isso. E às vezes não é ele que está fazendo. É só os hormônios que estão liberando. Às vezes é só... Então, não dependa de sentimentos. Então vamos lá, vamos algumas dicas. Primeira delas, não dependa de sentimento para rezar. Não dependa de sentir vontade. Tem uma frase muito, muito comum que se diz às vezes: mas eu vou rezar sem vontade, não vale. Vale! Vale mais rezar sem vontade do que rezar com vontade, se você quer saber. A palavra vontade aqui, nesse contexto, estou querendo dizer desejo. A palavra rezar sem desejo vale mais do que rezar com desejo. Porque quando você reza sem o desejo de rezar, você está rezando com a sua inteligência, está rezando com a sua capacidade de se decidir. Isso é muito mais importante. Não vou explicar o porquê, mas só para poder entender, tanto que é mais legal, é mais bonito, é mais valoroso quando a mãe, para agradar o filho, faz um esforço contra os desejos dela e levanta da cama e vai lá e faz uma comida, por exemplo, do que quando ela faz uma comida porque ela tá com vontade de fazer, porque ela quer comer a comida. Mas o filho também gosta. Deu para entender? Eu tô dando só um exemplo. Então faz com decisão. Eu vou rezar. Mas não tô sentindo nada, não tem problema, eu vou rezar. Nossa, mas eu tô rezando aqui e eu não sinto nada, parece que Deus me abandonou. Não, ele não te abandonou. Lembra daquela leitura
de onde Jesus está dormindo na barca, e os apóstolos ficam desesperados. Senhor, o Senhor está dormindo! Aí Jesus levanta e fala, ei, mas vocês não têm fé? Não tem fé para crer que eu estou na barca? Eu tenho que estar olhando. Eu estou na barca, gente. Creia. Jesus, ele está conosco. O Senhor está conosco. Então, creia, independente dos seus sentimentos. Então, primeira coisa, abandone os seus sentimentos. Segunda coisa, se coloque em oração de uma maneira humilde, pedindo a Deus, Senhor, eis-me aqui. Eu quero, Senhor, receber a vossa graça. E aí você reza o terço, reza o rosário, reza a Bíblia, reza o que você quiser rezar, reza a oração espontânea, mas coloca assim, esquece os sentimentos, vai pela decisão, abandona não, eu esqueci o exemplo que eu acabei de dar. Se coloca em humildade, não esqueci tanto assim. Seja humilde para rezar. E a terceira e última coisa, tenha um esquema de oração e seja fiel a ele. Isso é muito importante. Por quê? Quando nós estamos abandonados nos nossos sentimentos, a gente reza quando a gente está com desejo, a gente reza quando a gente está com vontade. Quando você tem um esquema de oração, você vai rezar independente do que você está sentindo. Haja o que houver, o mundo vem abaixo. Lembra o que a Santa falou? O mundo vem abaixo, eu vou fazer o que eu me programei a fazer. Vou rezar o terço todo dia e vou ler o evangelho. Você vai rezar o terço todo dia e vai ler o evangelho. Mas naquele dia bateu 432 vendedores na minha porta. Você atende os 432 vendedores à sua porta e deixa de almoçar, deixa de jantar, perde um pouco do sono. Faz alguma coisa, mas seja fiel. Então é muito importante a gente ter uma disciplina quanto ao que nós vamos rezar. Lógico que você pode mudar, é lógico que você pode ir variando, é lógico que você pode, à medida que o tempo for passando e você for pegando mais manhã, mudar o esquema e pegar orações cada vez mais profundas, como por exemplo, o Alexio Divina, que é uma oração, um jeito de rezar a Bíblia delicioso, mas você pode mudar, enfim, mas defina um esquema para você rezar e defina horário e tempo. Vou rezar 15 minutos antes das crianças acordarem. Isso é importante. Você sabe, por exemplo, que você tem que rezar antes das crianças acordar, porque quando elas acordar não vai dar? Você acorde antes. Ou reza, sabe que elas dormem à tarde? Se programa para rezar aí no período da tarde. Mas faça isso. Gente, nós precisamos muito rezar. A gente fala de levantar um povo para poder fazer o bem, para mudar o mundo. Esse povo só vai se levantar alimentado pela oração. Porque senão é um monte de gente disposta a fazer só o bem. E não disposto a amar Jesus e transformar de verdade. Fazer algo que de verdade vai fazer diferença. Então eu convido você, a partir de hoje, a partir desse vídeo, se você quiser agora, enquanto você me ouve, já cata um pedacinho de papel e já anota aí. O que você vai rezar todo dia, quando você vai rezar, e todo dia se dedique àquela oração. Se você quer uma dica minha e você está completamente inexperiente de oração e não sabe rezar nada ainda, aconselho você a rezar o Santo Terço e a fazer a leitura do Evangelho do dia, pelo menos. Mas reze, irmão, reze. Para começar bem, vamos rezar já? Convido você, se você puder, principalmente se você não estiver dirigindo, fica a dica, né? A fechar os seus olhos, que nós vamos rezar um pouquinho, tá bom? Eu vos peço, amado Jesus, não por nossos méritos, mas porque sois bom, porque queres o nosso bem. Eu vos peço, toca no coração meu e de cada um desses que acompanham esse vídeo, que assistem esse vídeo aqui, fazendo com que o coração deles, Senhor, o coração nosso, se abra para a vossa graça e, cheios da vossa força, a gente comece uma vida de oração hoje, entregando-nos a vós com firmeza. Faz calar, Senhor, a voz do mundo, da carne e do demônio, que tanto nos seduz e nos afasta da oração. Principalmente daquela tentação que nos diz que somos pequenos, que somos fracos, que não somos merecedores da oração ou qualquer coisa assim. Jesus, nós não somos merecedores mesmo. Nós somos merecedores do inferno, mas o Senhor nos resgatou e nos salvou. Por isso hoje, neste dia, neste momento, porque a oração é um acontecimento, o Senhor toca no nosso coração e eu vos louvo, vos agradeço por isso. Beija a nossa face, Pai, para que esse vosso beijo nos conduza até vós. Bendito seja, Senhor. Te pedimos a sua intercessão, anjo Gabriel, anjo Rafael, anjo Miguel,
sua intercessão também, nosso anjo da guarda e a doce mãe de Deus. Bendito seja, amado Jesus, Trindade Santa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e força na oração. Disciplina para rezar, gente. Precisamos permanecer em Deus.